O circular dos ônibus, o entra e sai de passageiros, tudo normal no dia a dia de quem usa o transporte público de Curitiba. O que ninguém nunca espera é que dentro dos coletivos, muitas das vezes cheios em horários de picos, possam existir assediadores, como na última segunda-feira, onde uma menina de 17 anos foi atacada por um homem de 26. A adolescente seguia para casa, estava em pé no ônibus quando percebeu que um outro passageiro se esfregava em cima dela. A menina contou toda a situação imediatamente para a mãe. Ela pega todos os dias também no Inter 2 ou Interbairros 2 e me encontra eu e o meu marido, né, o padrasto dela, ali no Capão Raso. Então era 6h40, eu estava falando com ela, né, porque eu sempre converso com ela durante o trajeto. E quando foi 6h46, ela me informou que ela estava descendo no terminal do Portão. Eu achei estranho, perguntei o motivo. Aí ela me mandou uma mensagem dizendo que um rapaz estava esfregando o nela e a hora que ela desceu do ônibus, do Interbairros 2, ele pegou na bunda dela. Aí eu ainda peguei e mandei para ela na mensagem: você devia ter virado e metido a mão na cara dele. O suspeito teria perseguido a menina no terminal do Capão Raso. A adolescente avistou ele no local. Quando ela viu, ela estava também vindo de frente, quando ela viu ele, ela paralisou e começou a entrar em desespero. Eu corri na direção dela e perguntei o que estava acontecendo. Daí ela falou para mim: é ele, mãe, é ele. Daí eu olhei para ele e falei: o rapaz de óculos, ele estava com óculos, com as duas lentes rachadas. Daí eu peguei, olhei de novo para ela e falei: você tem certeza que é ele, minha filha? Eu falei: olhe para ele, é ele. Ela falou: mãe, é ele, porque a hora que ele pegou na minha bunda, eu olhei na cara dele. Daí na hora eu já catei ela no meu braço e já fui na direção dele e já fui gritando com ele, falando que ele tinha assediado a minha filha, que onde já se viu ele fazer isso com uma criança, que ela é de menor, ela tem 17 anos. Isso um rapaz que vende cocada, ele veio e perguntou o que estava acontecendo, ele olhou para mim e falou que não era ele. Nisso o rapaz, a cocada já segurou ele assim por trás, já prensou ele por trás, e o guarda também do terminal já se direcionou a nós. O jovem foi contido por populares que acionaram os guardas do terminal. Para o padrasto, a menina chegou a relatar que sentiu até mesmo o órgão genital do suspeito se mexer dentro da calça, de tão próximo que ele estava. Ela ficou em pé, ele veio atrás dela, esfregando nela, que ela havia sentido o pênis dele, porque ela sentia pulsando, essa foi a palavra que ela usou. Olhou para o lado para ver se tinha espaço para sair dele, para sair de trás, porque o ônibus estava cheio, e daí ela viu que tinha um espaço entre ela e um outro rapaz que estava do lado. E ela foi mais para o lado tentando sair, e ele também foi atrás. A polícia militar foi acionada e prendeu o rapaz em flagrante. Ele foi autuado por importunação sexual. Em depoimento, ele negou que era ele o responsável pelo assédio no ônibus. O senhor encostou nela, então? Não encostei, porque, ó... Passou a mão nela? Também não. É assim, o ônibus estava muito cheio. Ela me confundiu com outra pessoa, porque estava muito cheio e ela falou que eu estava atrás dela. Mas em nenhum momento eu vi ela e a mãe dela dentro do ônibus. E, cara, eu lembro de todo mundo que está dentro do ônibus naquela hora. Então, estou fazendo a falsa acusação contra mim. O suspeito pode até dizer que não era ele que estava dentro do transporte coletivo praticando esse último ato criminoso. Mas o passado desse homem o condena. Ele já tem diversas passagens pelo mesmo crime e também por tráfico de drogas. Na frente da delegada de plantão, ele afirmou ainda que só foi preso por tráfico de drogas, mas nunca teve ocorrência similar à de importunação. Mas a delegada não acreditou muito. O senhor foi até condenado? Oi? O senhor foi até condenado por importunação sexual lá na delegacia da mulher? Que eu saiba, não.
Nós tivemos acesso ao histórico dele. Em 2020, foi feito um boletim de ocorrência pela mãe de uma adolescente que afirma que o suspeito, que era vizinho delas, estava tentando filmar a menina. Em outro momento, ele chegou a interfonar para a adolescente e disse que ela era muito gostosa. Em outros momentos, tentou flagrar novamente ela dentro de casa. Esse processo gerou uma condenação. Ele nega todo esse histórico de importunação sexual, inclusive ao ser interrogado em delegacia, ele relata o histórico ali, que ele teve uma passagem por tráfico, mas ele nega qualquer histórico de importunação. Mas na verdade ele foi condenado por essa situação, não houve a retirada da queixa e ele respondeu em regime aberto. Então ele já tem esse histórico, né, de importunação sexual. Em fevereiro de 2021, ele foi autuado pelo crime também de importunação sexual. O episódio aconteceu dentro de um coletivo e o rapaz foi preso pela PM. No mês de abril, ele acabou se envolvendo em outra confusão, numa tentativa de assalto a um homem que estava de bicicleta. Ele estaria com comparsas, foi detido e levado para a delegacia. Agora, novamente, um episódio de assédio. A própria namorada dele relata que ele é uma pessoa muito respeitosa, mas que sim, já ocorreu outras vezes. Então, assim, eu não sei se isso é um distúrbio, se é uma doença, né? A defesa está analisando essa situação para poder falar com mais clareza. A defesa do garçom insiste em dizer que ele nega ter abusado da última vítima, a adolescente de 17 anos. Ele, inclusive, tem chorado a todo instante. Acabei de atendê-lo e ele chora muito. Ele fala que ele é inocente, que ele não lembra, que ele não fez, que está sendo confundido. Então você nota que não tem um certo discernimento ali no momento que você está conversando com ele. Ele não sabe do que a gente está falando. O suspeito foi encaminhado ao centro de triagem e deve ser transferido nos próximos dias para uma penitenciária estadual.